Pessoal, vamos continuar com as nossas aulas de eletrônica digital, relembrando que é possível representar expressões booleanas usando um circuito elétrico formado por simples lâmpadas e interruptores. Isso a gente faz a partir de interruptores em série para executar a operação E interruptores em paralelo para executar a operação OR. O problema que a gente viu quando a gente estava construindo essas lógicas utilizando simples interruptores é que não dá para simplesmente criar um interruptor para a operação de inversão, para a operação não. Não temos uma solução para isso simples e direta, assim como temos para o E e para o OR. No E, no circuito em série, se você coloca uma lâmpada, ela só acende se tanto o interruptor A quanto o interruptor B estiverem fechados, quando A e B estiver ligado. Já no paralelo, quando você tiver A ou B ligado, o seu circuito vai acender a lâmpada. Então, você não precisa ter os dois. Basta um deles, qualquer um deles, ou ambos. Essa é a lógica para executar operações E, operações OR, só com interruptores simples e lâmpadas. A operação não, a gente não tinha solução para executá-la. Durante a aula de hoje a gente vai descobrir como fazer para resolver esse problema. A partir dos interruptores, nós construímos a lógica que fosse capaz de fazer o nosso teste de Boolean a partir daquele circuitinho do gato, daquela expressão do gato que nós estamos há algumas aulas trabalhando com. Esse circuito diz que ele só vai acender a lâmpada se eu tiver um gato escolhido que seja macho e castrado e de cor branca ou dourada. Isso é o que está aqui na primeira parte do circuito. Ou uma gata fêmea e castrada que não seja branca. E aí entra um detalhe importante, que é eu não tenho, relembrando, o interruptor para não branco, que fosse o mesmo que o branco. Eu preciso ter interruptores separados, onde um interruptor significa não branco, e eu posso fechar tanto o branco quanto o não branco ao mesmo tempo, o que do ponto de vista do teste booleano é impossível. O gato não pode ser branco e não branco ao mesmo tempo, embora esse circuito aqui que a gente construiu acaba dando essa possibilidade. Portanto, nós encontramos as duas limitações do nosso circuito. O primeiro é que nós podemos selecionar um gato fisicamente impossível, e o segundo que a gente encontrou é que não existe um interruptor que represente uma lógica de interruptores que represente a operação não. Eu preciso criar um interruptor e chamá-lo de não alguma coisa. Só que isso acaba causando o problema de cima. Além disso, nós temos um terceiro problema, que é o fato de ter múltiplos interruptores para uma mesma classe. Ou seja, eu tenho vários interruptores para falar gato castrado, por exemplo, voltando lá no circuito para revisar isso. Aqui eu tenho um interruptor de castrado, aqui eu tenho outro interruptor de castrado.
Isso acaba abrindo margem para erro, no sentido de que eu poderia ligar esse circuito de forma que só um dos castrados fosse ligado, quando na verdade, sempre que eu disser que o meu gato é castrado, para que o meu teste de bolo funcione nesse circuito, eu deveria ligar todos os interruptores onde está castrado. Portanto, essas são as limitações do circuito utilizando apenas interruptores em série paralelo para representar a lógica. E nós vamos solucioná-las hoje, utilizando o relé. Relé é essa ferramenta aqui, ó. Ela tem uma bobina e ela tem um contato. E esse contato que tá aqui, ó, ele muda de posição conforme a energia que está fluindo na bobina. O que acontece? Você vai ter que alimentar essa bobina e você vai ter que alimentar esse contato. Então, vamos fazer assim. Coloquei ali uma chave e uma tensão. Todo lugar agora onde eu colocar o V é uma fonte de tensão. Todo lugar agora onde eu colocar esse símbolo aqui de aterramento vai ser uma referência de tensão, um GND, o contato, entre aspas, que costuma se chamar negativo numa fonte, mas na verdade ele não é negativo, ele é a minha referência de 0 volts. Então, esse é o nosso relé. O que vai acontecer nesse relé é que quando eu fechar ele, ele vai energizar a bobina. Quando a bobina for energizada, ela vai se magnetizar e vai puxar o contato que eu tenho aí em cima para a posição de baixo, até ele ser desenergizado novamente e aí o contato volta para a posição aberta. Vamos fazer esse teste agora, conectando mais uma lâmpada nesse circuito e pressionando essa chave aqui. A lâmpada acende. Só que essa técnica não nos traz nada novo. Nós só estamos acendendo uma lâmpada de uma forma um pouco mais indireta do que a gente fez antes. Mas essa capacidade de acender a lâmpada de forma indireta traz algumas vantagens bem interessantes que a gente vai ver no decorrer dessa aula. Vamos começar assim. Eu tenho aqui de novo um relé e agora eu tenho mais um relé. A minha ideia vai ser a de interligar esses dois relés de forma que a gente execute lógica, assim como a gente executava lá com as chaves, interruptores e lâmpada simples. E aqui vai funcionar praticamente da mesma forma. O que acontece? Os meus dois relés, eles têm uma fonte de tensão cada aqui e uma chave. Essa chave vai ser a chave A, essa chave vai ser a chave B. Se eu quiser montar um circuito onde a lâmpada só acenda quando tanto A quanto B estiverem ligados, ou seja, eu quero um circuito onde A e B esteja ligado para que a lâmpada acenda. O que eu vou fazer é, da mesma forma que as chaves simples, interligá-los em série. E para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar a saída do meu primeiro relé na minha entrada de tensão do contato do meu segundo relé. E, além disso, eu preciso alimentar o contato do meu primeiro relé e conectar uma lâmpada para ver o resultado.
Agora eu tenho aqui a minha tensão que vem para esse contato e ela vai ser barrada aqui até o momento em que eu fechar essa chave. Fechando essa chave, a energia vai passar, vai chegar no segundo contato. E também vai ser barrada até eu fechar essa chave. E aí sim a lâmpada acende. Vamos fazer esse teste então. Aqui tá. Eu liguei somente a lâmpada, a chave B. Lembrando, a chave de cima eu chamei de A, a chave de baixo eu chamei de B. E o contato de B fecha, porque eu tenho magnetizado essa bobina que puxa ele para baixo, só que não flui corrente para a lâmpada porque no A está aberto. Então, não tem energia vindo para chegar na lâmpada. Vamos desligar essa chave e ligar só a chave A. Encontramos o mesmo problema. Agora nós temos o contato de A fechado, mas a lâmpada não acende porque eu preciso acender o contato de B também para que flua energia até ela. Então vamos fazer isso agora. Fechando o B, a lâmpada acende corretamente. E agora nós temos aqui então um circuito em série que executa a operação lógica E, assim como o circuito em série de interruptores comuns. Esse circuito com relés a gente vai começar a representar de uma forma diferente daqui para frente, que é a representação de portas lógicas. Para a porta lógica E, nós temos esse símbolo aqui, ó. E esse símbolo representa a lógica gerada por esse conjunto de relés nessa sequência, nesse formato, em série. E ele também representa uma tabela verdade, que é a tabela verdade da operação E, que a gente viu lá na aula anterior, que, relembrando, é assim. Ela só faz com que a saída dê aceso, dê alto, dê 1, se a entrada A e a entrada B estiverem ambas ligadas. Se não, não liga. Da mesma forma, nós podemos agora construir um circuito que seja capaz de representar também as nossas outras operações lógicas. Vamos tentar. De novo, eu começo com um relé e eu vou adicionar mais um relé. Note que, por enquanto, nenhum dos dois tem alimentação no contato, só na bobina que tem uma alimentação que vai passar pela chave. Eu vou precisar de uma lâmpada e eu vou precisar interligá-los de uma determinada forma que faça com que a lâmpada acenda se eu ligar a chave A ou se eu ligar a chave B. Para fazer isso, eu vou precisar fazer da mesma forma que eu faria lá com as chaves simples. Eu vou interligar os meus relés em paralelo, que é assim. Interliguei os relés em paralelo. Agora eu tenho quase tudo para fazer esse circuito funcionar.
com um detalhe, eu preciso alimentar os meus 2 relés. Percebam que, diferente do circuito E, agora cada relé vai ter a sua alimentação no contato. No circuito E, eu só alimentava o primeiro e o segundo recebia a alimentação do primeiro. Nesse, os dois vão ter que ter a sua própria alimentação, já que eles estão ligados em paralelo. Então, conecto a alimentação neles e vamos fazer o teste. Primeiro, tentando acender a lâmpada com a chave A. Fechei a chave A e a lâmpada acende. Portanto, esse circuito não precisa das 2 chaves para acender. Se eu fechar ambas as chaves, nada de diferente acontece e a lâmpada simplesmente também acende. Esse então é o meu circuito OU construído com relés. E ele, da mesma forma que as chaves simples, é um circuito em paralelo. E ele, da mesma forma que o circuito E, também vai possuir um símbolo de porta lógica. E a porta lógica OU vai ter esse símbolo aqui. Esse símbolo ele é parecido com o símbolo da porta lógica E, com um detalhe importante: o OU é redondo na entrada. Então, uma forma de vocês evitarem confusão é lembrar que a palavra OU tem um O que é redondo e a entrada da porta OU também é redonda. Essa porta, ela gera a operação lógica OU, que também possui a sua tabela verdade. E a tabela verdade da operação OU, relembrando, é essa daqui. Essa tabela verdade, ela tem uma diferença na característica dela, que é: basta que haja um, que a saída vai dar nível 1. Ou seja, se eu tiver 0 no A, 0 no B também, então sai 0. Mas, se qualquer entrada tiver valor alto, ou ambas as entradas tiverem valor alto, isso é o suficiente para que a minha saída dê valor alto. Essa é a característica da operação lógica OU. Então, os circuitos em série e em paralelo, que nós utilizávamos para representar as operações e OU com chaves, também podem ser feitos da mesma forma com relé. Mas qual será que é a vantagem de fazer isso? Já que até o momento nós não tivemos algo realmente diferente do que a gente conseguiria fazer com chaves comuns. A vantagem reside aqui, ó. Circuito E, operação em série. Circuito OU, operação em paralelo. Circuito não. Nós não temos, com chaves, uma forma de representar o circuito que cause a inversão. Mas com relés nós temos essa possibilidade. Vocês perceberam que o relé ele tem 2 contatos de possíveis de saída. Um deles que a gente usou o tempo todo até agora é o chamado contato normal aberto, que é o contato que você precisa energizar para que ele feche. Mas o relé também tem o contato normal fechado, que permite que uma lâmpada acenda quando
a minha bobina não tiver energizada, que é o que está acontecendo nessa imagem que está no slide agora. Eu tenho a chave A e ela está aberta, e isso é o suficiente para acender a lâmpada. Com um detalhe importante, que é o fato de eu apertar na chave A, faz com que, na verdade, a lâmpada apague. Então, esse circuito é o circuito que efetivamente executa a operação lógica não, executa a operação lógica de negação, inversão, e ele, portanto, resolveu a nossa limitação, já que isso era impossível de fazer com chaves simples. Esse circuito também tem um símbolo lógico, ele não é uma porta lógica propriamente dita, porque portas lógicas precisam ter pelo menos 2 entradas. Mas ele também é um símbolo lógico, que é chamado de inversora, e ele é esse símbolo aqui. Pessoal, tenham cuidado de não confundir esse símbolo, quem estiver estudando analógica também, com o símbolo do diodo. Esse símbolo aqui da porta lógica, não, ele tem uma bolinha na ponta, ele é diferente do símbolo do diodo. E também tomem o cuidado de não confundir esse símbolo com o símbolo do buffer. O buffer é um triângulo, assim também, bem similar ao símbolo da porta lógica, desculpa, da inversora, só que ele faz o contrário da inversora. Ele, na verdade, só repete um sinal sem inverter. Portanto, lembrem-se sempre de, quando representarem a operação lógica não, incluírem a bolinha depois do triângulo. A operação lógica não, assim como as outras duas, também tem uma tabela verdade. E a tabela verdade dela é essa daqui. Quando A estiver em 0, aqui está o a minha saída vai ser não A, que também pode ser representado como a minha saída também pode ser representada como A barrado, A com uma barra em cima. Essa notação também é bem comum. Portanto, essa operação faz a inversão. Quando entra 0, sai 1. Quando entra 1, sai 0. Portanto, relés são capazes de reproduzir as 3 operações lógicas, tanto a operação e, quanto a operação ou, quanto a operação de negação, ou inversão, ou não, ou not. As chaves comuns não eram capazes disso. Isso é tudo para essa aula. E na próxima aula a gente vai ver como a gente pode aproveitar esse conhecimento de relés e possibilidade de criar uma lógica não, para novamente voltar ao nosso teste de Boolean com o circuito do gato e construir um circuito melhor com menos limitações para encontrar a aplicabilidade de um determinado gato aos nossos requisitos. Até mais.